Evangelho de Tiago, capítulo 2. Começa com uma promessa que parece simples, mas carrega o peso de uma vida inteira diante de Deus. Bem-aventurado o homem que suporta a aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Há palavras na Escritura que não entram apenas pelos ouvidos, mas atravessam a alma como luz entrando em uma casa escura. Esta é uma delas, porque todos nós, em algum momento, descobrimos que seguir a Deus não significa caminhar por estradas sem pedras. Pelo contrário, muitas vezes é justamente no caminho da fé que os ventos sopram mais forte, que o mar se levanta, que a noite demora a passar e que o coração pergunta em silêncio: Senhor, até quando? Talvez você já tenha vivido dias assim, dias em que orou, mas não viu resposta imediata. Dias em que permaneceu fiel, mas sentiu o peso da injustiça. Dias em que tentou obedecer, mas tudo parecia ficar mais difícil. E é exatamente para esse coração cansado, mas ainda vivo em Deus, que Tiago escreve. Ele não fala com pessoas sentadas em conforto, protegidas de toda dor. Ele escreve a cristãos espalhados, provados, pressionados, enfrentando tentações, perseguições, perdas, dúvidas e batalhas internas. Ele escreve como quem conhece a caminhada, como quem sabe que a fé verdadeira não é revelada apenas quando cantamos no monte, mas quando continuamos crendo no vale. Tiago não diz: bem-aventurado o homem que nunca sofre. Ele também não diz: bem-aventurado o homem que entende tudo. A promessa não é para quem nunca chora, nem para quem nunca se sente fraco, nem para quem nunca perguntou a Deus o motivo de tanta luta. A promessa é para aquele que suporta a provação. A palavra suportar, aqui, não significa apenas aguentar de qualquer jeito, com o coração endurecido e a alma amarga. Significa permanecer debaixo da mão de Deus, sem abandonar a confiança. Significa continuar andando quando os pés doem. Significa continuar obedecendo quando fugir parece mais fácil. Significa olhar para a tempestade e dizer: eu não sei quando isso vai passar, mas eu sei quem está comigo enquanto isso acontece. E talvez, para entender a profundidade dessa perseverança, precisemos descer a um lugar escuro, úmido, silencioso e impossível de esquecer. O ventre do grande peixe, onde Jonas descobriu que até a fuga de um homem pode se tornar lugar de misericórdia quando Deus decide alcançar uma alma. Jonas era profeta. Ele conhecia a voz de Deus, ele sabia o peso de um chamado. O Senhor lhe disse para ir a Nínive, uma grande cidade cheia de maldade, violência e corrupção espiritual. Deus queria enviar uma mensagem de arrependimento, mas Jonas não queria ir. Não era apenas medo, havia resistência no coração dele. Talvez indignação, talvez orgulho, talvez uma ferida escondida. Nínive era uma cidade inimiga e Jonas sabia que Deus era misericordioso. Ele sabia que, se aquele povo se arrependesse, o Senhor poderia perdoá-lo, e isso o incomodava. Às vezes pensamos que fugir de Deus é apenas correr para uma vida de pecado escancarado, mas há fugas mais silenciosas. Há quem fuja de Deus dentro da própria rotina, adiando uma obediência, evitando uma conversa, ignorando uma direção, enterrando um chamado, endurecendo o coração contra alguém que Deus quer alcançar. Jonas ouviu a ordem do Senhor e desceu. Desceu para Jope, desceu para o navio, desceu ao porão, desceu ao sono e, por fim, desceu ao mar. Toda fuga espiritual tem esse movimento. Ela sempre nos leva para baixo. Pode começar parecendo liberdade, mas termina em profundidade escura. Imagine Jonas entrando naquele navio. O som das cordas sendo puxadas, o cheiro do mar, os marinheiros preparando a viagem, e ele talvez respirando aliviado, pensando: agora estou longe.
Mas ninguém se distancia de Deus atravessando mares. Nenhum navio consegue levar o homem para fora do alcance do Senhor. A Escritura nos mostra que Deus enviou um grande vento e o mar se levantou. O navio começou a ser quebrado pelas ondas. Os marinheiros, homens acostumados ao mar, ficaram tomados de medo. Cada um clamava ao seu Deus, lançavam cargas ao mar, tentavam salvar a própria vida. Enquanto isso, Jonas dormia no porão. Que imagem forte da alma humana! Enquanto a tempestade revela o perigo, Jonas dorme. Enquanto todos ao redor percebem que algo está errado, ele tenta permanecer anestesiado. Existem momentos em que a nossa fuga cansa tanto a alma que preferimos dormir por dentro. Não queremos sentir, não queremos pensar, não queremos ouvir. Mas o Senhor, em sua misericórdia, não permite que Jonas durma para sempre. O capitão desce até ele e diz algo que parece ecoar como a voz de Deus através de um homem comum. Como podes dormir? Levanta-te e clama ao teu Deus. Era como se o céu dissesse: Jonas, acorde. Você não foi criado para fugir. Levante-se. Ainda há uma palavra em sua boca. Ainda há um chamado sobre sua vida. A tempestade aumentava. Os marinheiros lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Então perguntaram quem ele era, de onde vinha, qual era sua ocupação, qual era seu povo. E Jonas respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Que contradição dolorosa! Ele confessava o Deus que fez o mar, mas tentava fugir pelo mar. Confessava o Deus que fez a terra, mas se recusava a ir à terra para a qual Deus o enviara. Quantas vezes também somos assim? Dizemos que Deus governa tudo, mas trememos, como se Ele tivesse perdido o controle. Dizemos que confiamos, mas seguramos o leme com força. Dizemos que amamos o Senhor, mas resistimos quando Ele nos chama para obedecer em algo que confronta nosso orgulho, nossa vontade ou nossa dor. Jonas sabia que a tempestade estava ligada à sua fuga. Ele disse aos marinheiros que o lançassem ao mar. Eles ainda tentaram remar contra as ondas, mas não conseguiram. Por fim, clamaram ao Senhor e lançaram Jonas nas águas, e o mar se aquietou. Agora imagine aquele momento. O corpo de Jonas caindo no abismo, o som do vento desaparecendo, a água envolvendo tudo, a luz da superfície ficando distante. Talvez ele tenha pensado: acabou. Talvez tenha sentido que sua desobediência o havia levado ao fim. Mas onde Jonas enxergava a sentença, Deus preparava misericórdia. A Bíblia diz que o Senhor preparou um grande peixe para engolir Jonas. Aquilo que parecia morte se tornou preservação. Aquilo que parecia fim se tornou intervalo. Aquilo que parecia punição se tornou lugar de oração. Há provações que Deus não enviou para nos destruir, mas para nos acordar. Há lugares apertados que não são sepulturas, mas úteros espirituais, onde Deus nos forma outra vez. O ventre do peixe era escuro, desconfortável, solitário. Jonas não tinha controle, não tinha direção, não tinha como escapar por si mesmo. Ele estava cercado por impossibilidades. Mas foi ali que ele orou. Talvez essa seja uma das maiores misericórdias de Deus. Ele nos encontra até nos lugares onde chegamos por causa das nossas próprias escolhas erradas. O Senhor não disse: Jonas fugiu, então acabou. Deus não abandonou seu profeta no fundo do mar. Deus não cancelou o chamado apenas porque Jonas falhou. O Senhor preparou um peixe, preservou sua vida e transformou o abismo em altar. E no ventre do peixe Jonas clamou. Ele disse que na sua angústia clamou ao Senhor e o Senhor lhe respondeu. Ele reconheceu que as águas o cercaram, que o abismo o rodeou, que as ondas passaram sobre ele. Mas também confessou: tornarei a olhar para o teu santo templo. Essa é a voz da perseverança nascendo dentro da provação. Não é a voz de alguém que está em um palácio, mas de alguém dentro de um peixe. Não é a oração de quem está confortável, mas de quem descobriu que Deus,
ainda escuta no escuro. Tiago diz: bem-aventurado o homem que suporta a provação. Jonas suportou 3 dias e 3 noites naquele lugar improvável. Não porque fosse forte em si mesmo, mas porque Deus o sustentou. A perseverança cristã não é orgulho espiritual. Não é dizer, eu consigo sozinho. A verdadeira perseverança diz, Senhor, se a tua mão não me sustentar, eu caio. Se a tua graça não me levantar, eu permaneço no chão. Se a tua misericórdia não me alcançar, eu me perco até dentro de mim mesmo. E aqui precisamos compreender algo profundo. Provação não é apenas sofrimento externo. Às vezes, a maior provação é interna. É vencer a vontade de desistir. É enfrentar o desejo de fugir. É lidar com a frustração de não entender os caminhos de Deus. É obedecer quando o coração preferia negociar. Jonas foi provado não apenas pelo mar, mas pelo próprio coração. Ele precisou descobrir que Deus não é misericordioso apenas com quem ele aprovava. Deus é Senhor também sobre Nínive. Deus ama até aqueles que nós, em nossa limitação, já descartamos. Depois de 3 dias, o Senhor deu ordem ao peixe, e Jonas foi vomitado em terra seca. Que cena poderosa! O homem que desceu até as profundezas agora volta à terra com uma segunda chance. Deus poderia levantar outro profeta, poderia chamar outro mensageiro, poderia dizer, Jonas não quis, então buscarei alguém melhor. Mas o Senhor não apenas queria alcançar Nínive, ele também queria restaurar Jonas. O chamado de Deus não era apenas para salvar uma cidade, mas para curar o coração do profeta. Então a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Como é linda essa expressão, pela segunda vez. Há pessoas que precisam ouvir isso hoje. Deus ainda fala pela segunda vez. Deus ainda chama pela segunda vez. Deus ainda abre caminho pela segunda vez. Você pode ter fugido, pode ter demorado, pode ter errado, pode ter descido a lugares que nunca imaginou, mas se há arrependimento, há misericórdia. O Senhor não se alegra em descartar vasos quebrados. Ele é o oleiro que refaz. Jonas foi a Nínive, pregou a mensagem, e a cidade se arrependeu. Do maior ao menor, houve humilhação, jejum, clamor. O povo ouviu a advertência e se voltou. E Deus teve misericórdia. A coroa da vida prometida aos que amam o Senhor começa a brilhar aqui, não como um prêmio terreno de conforto, mas como a aprovação divina sobre os que permanecem fiéis ao propósito de Deus, mesmo depois de terem sido tratados, quebrados e restaurados. Mas a história de Jonas ainda revela outra camada. Quando Deus perdoou Nínive, Jonas ficou desgostoso. Ele se entristeceu com a misericórdia que salvou outros. E o Senhor, com paciência, continuou ensinando seu profeta. Deus fez nascer uma planta para dar sombra a Jonas e depois permitiu que ela secasse. Jonas se irou por causa da planta e Deus lhe mostrou. Você teve compaixão de uma planta que não plantou. E eu não teria compaixão de uma grande cidade cheia de pessoas que não sabem discernir o caminho? O Senhor estava dizendo, Jonas, a sua dor importa, mas a minha misericórdia é maior do que a sua preferência. O seu chamado não existe para confirmar apenas o que você sente. Ele existe para revelar quem eu sou. Essa é uma lição necessária para todos nós. A perseverança cristã não é apenas resistir às lutas que vêm de fora. É também permitir que Deus transforme o que está dentro. É suportar a provação sem se tornar amargo. É passar pelo ventre do peixe sem sair de lá mais duro, mas mais sensível à voz do Senhor. É ser aprovado não apenas por ter sobrevivido à tempestade, mas por ter aprendido a amar mais profundamente a vontade de Deus. Na vida atual, muitos vivem suas próprias tempestades. Há quem esteja enfrentando problemas na família, crises financeiras, enfermidades, ansiedade, solidão, portas fechadas, perdas silenciosas, sonhos adiados.
Há quem se sinta como Jonas, preso em um lugar que parece não ter saída. E há também quem esteja fugindo de um chamado, uma reconciliação que precisa acontecer, uma decisão que precisa ser tomada, um pecado que precisa ser abandonado, uma missão que precisa ser obedecida, uma palavra de Deus que vem sendo ignorada. Mas a mensagem de Tiago e a história de Jonas se encontram para dizer algo poderoso. A provação não é o fim daquele que está nas mãos de Deus. O mar pode se levantar, o ventre do peixe pode ser escuro, a espera pode ser longa, mas o Senhor continua governando. Ele governa o vento, governa o mar, governa o peixe, governa a cidade, governa o tempo e governa a restauração. Nada está fora do alcance da sua mão. Talvez você esteja perguntando, como suportar? Suporta-se olhando para a promessa. Tiago diz que depois de aprovado, o fiel receberá a coroa da vida. Essa coroa não é apenas um símbolo de vitória futura, mas a certeza de que Deus vê cada lágrima, cada oração, cada renúncia, cada noite em que você pensou em desistir e mesmo assim permaneceu. O mundo recompensa aparência, força, resultado rápido e sucesso visível. Deus recompensa fidelidade. Deus vê a perseverança escondida. Deus vê quando você obedece sem aplausos. Deus vê quando você ora sem vontade. Deus vê quando você perdoa com dor. Deus vê quando você continua crendo mesmo sem entender. E a coroa prometida não é dada aos que nunca tropeçaram, mas aos que amam o Senhor. Esse detalhe é precioso, aos que o amam. A perseverança cristã nasce do amor. Não suportamos a provação apenas por medo. Não obedecemos apenas por obrigação. Permanecemos porque amamos. Porque mesmo feridos, sabemos que não há lugar melhor do que a presença de Deus. Jonas tentou fugir, mas no fundo do mar descobriu que até ali Deus era sua única esperança. Pedro negou Jesus, mas chorou amargamente e foi restaurado porque ainda havia amor. Paulo sofreu prisões, açoites e perigos, mas continuou porque dizia que nada poderia separá-lo do amor de Deus em Cristo Jesus. O clímax da fé não acontece quando tudo se resolve do jeito que queríamos. Acontece quando, mesmo antes da resposta, o coração se rende. Jonas orou antes de sair do peixe. Ele adorou antes de ver a terra seca. Ele reconheceu a salvação do Senhor antes da libertação se completar. Essa é uma fé madura, a fé que não espera a porta abrir para reconhecer que Deus é bom. A fé que diz dentro do escuro: a salvação pertence ao Senhor. E acima de Jonas há alguém maior. Jesus apontou para o sinal de Jonas, dizendo que assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem estaria no coração da terra. Jonas desceu por causa de sua desobediência. Cristo desceu por causa do nosso pecado. Jonas foi lançado ao mar para que outros fossem poupados. Jesus entregou a própria vida para que o mundo fosse salvo. Jonas saiu do ventre do peixe para pregar a Nínive. Jesus ressuscitou do túmulo para anunciar vida eterna a todos os que creem. Por isso, nossa perseverança não está apoiada apenas no exemplo de Jonas ou na exortação de Tiago. Ela está firmada em Cristo. Ele suportou a cruz. Ele enfrentou a vergonha. Ele bebeu o cálice. Ele foi fiel até a morte. E agora, ressuscitado, ele nos chama a perseverar olhando para ele, o autor e consumador da fé. Quando nossas forças acabam, olhamos para Jesus. Quando a tempestade aumenta, olhamos para Jesus. Quando o chamado parece pesado, olhamos para Jesus. Quando o ventre do peixe parece escuro demais, lembramos que o túmulo também foi escuro, mas não pôde deter a vida. Então, se hoje você está em provação, não confunda processo com abandono. Se Deus está tratando você, é porque Ele ainda está trabalhando em você. Se Ele permitiu a tempestade, Ele também sabe a hora de acalmá-la. Se Ele preparou um lugar apertado, Ele também preparou a saída. Se Ele permitiu que você fosse confrontado, é porque quer levar você a uma obediência mais profunda.
O amor de Deus nem sempre nos livra imediatamente do ventre do peixe, mas sempre nos encontra lá dentro. E se você tem fugido, volte. Não espere o navio quebrar. Não espere o mar engolir. Não espere a alma afundar mais. Volte enquanto a voz de Deus ainda chama. Volte enquanto há tempo. Volte porque o Pai não se cansa de receber filhos arrependidos. Volte porque o chamado de Deus não é uma prisão, é um caminho de vida. Volte porque há pessoas em Nínive esperando uma mensagem que talvez passe pela sua obediência. O Senhor ainda diz ao coração cansado: permaneça. Ao coração ferido, confie. Ao coração fugitivo, volte. Ao coração provado, você não está sozinho. E ao coração fiel, há uma coroa preparada. Bem-aventurado não é aquele que nunca entrou na tempestade, mas aquele que dentro dela descobriu que Deus ainda reina. Bem-aventurado não é aquele que nunca esteve no escuro, mas aquele que mesmo no escuro aprendeu a orar. Bem-aventurado não é aquele que nunca caiu, mas aquele que, alcançado pela misericórdia, se levantou para obedecer. Bem-aventurado é o homem, a mulher, o servo, a serva, o filho, a filha, que suporta a aprovação amando o Senhor, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida. Que essa palavra entre hoje no lugar mais profundo da sua alma. Que toda luta que parecia sem sentido se transforme em altar. Que toda fuga seja interrompida pela misericórdia. Que todo medo seja vencido pela presença de Deus. Que toda aprovação produza perseverança e que toda perseverança amadureça a sua fé. O Deus que sustentou Jonas no ventre do peixe é o mesmo que sustenta você no meio da sua noite. O Deus que teve misericórdia de Nínive é o mesmo que tem misericórdia da sua casa. O Deus que prometeu a coroa da vida é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Portanto, não desista, não solte a mão de Cristo, não abandone o chamado por causa do medo, não troque a vontade de Deus por uma fuga temporária. Permaneça, ore, obedeça, confie. A tempestade não é maior que o Senhor. O ventre do peixe não é mais forte que a misericórdia. A aprovação não é mais poderosa que a promessa. E a última palavra sobre a sua história não será a dor, nem a fuga, nem o medo, nem o fracasso. A última palavra pertence a Deus. Se esta mensagem falou ao seu coração, deixe o seu gostei para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Compartilhe nos comentários o que mais tocou você nesta reflexão e como este ensinamento pode transformar sua caminhada com Cristo. E inscreva-se no canal Caminhe com Jesus para continuar recebendo reflexões bíblicas, ensinamentos inspiradores e mensagens que fortalecem a fé todos os dias. Que Deus abençoe sua vida e sua família.